Olá, eu sou o Luiz Gonzaga Lopes e estamos começando mais uma entrevista aqui do Arte Agenda, desta vez com, primeiro que agora pessoalmente, mas a voz dela me acompanhou durante toda a semana com o CD Luciane Meets Gershwin, que está sendo lançado nesta quarta-feira no Teatro São Pedro, no dia 27, às 21 horas. Com ingressos, já dou serviço antes para já, com ingressos à venda no www.teatro São Pedro, sem o H, né, teatrosampedro.com.br, ou na bilheteria com preços entre R$40 e R$70. Eu não combinei contigo falar o teu sobrenome, eu quero que tu fale para que depois eu não erre mais, porque pode ter uma tonicidade diferente. Botona. Então tá, Luciane Botona. Eu preciso saber, desde já, a gente já estava nos papos de bastidores, como estávamos aqui conversando, mas primeiro, a escolha de Gershwin e a escolha de Sofia de Gershwin também, porque agora tu me contaste, eu não sabia o número, mas sabia que eram centenas de 700 músicas criadas num universo. Tu selecionares 12 para o CD, são 12, né? E para o show um pouco mais, né? Queria que tu me contasse essa escolha de Sofia que tu fizeste para esse show. Bom, vamos começar com a escolha de Gershwin. Né? Eu sempre, mesmo me dedicando mais, a minha carreira mais foi do canto lírico, né? Mais cantora do erudito, mesmo assim eu sempre inseria Gershwin. Em recitais que eu dava, sempre eu colocava um Gershwin ali meio camufladinho, que eu sempre gostei muito de Gershwin, né? O meu primeiro contato foi na época que eu fazia aulas em Montevidéu, que eu tinha 20 e pouquinhos anos. O meu professor fez um recital de alunos lá em Montevidéu só com canções de Broadway e Hollywood. E naquela época ele escolheu 2 canções de Gershwin que ele achava que ficavam muito bem na minha voz. E desde aí me apaixonei e sempre, como eu te falei, sempre colocava Gershwin em algum momento de um recital, mesmo sendo de áreas de ópera, eu fazia um momento mais relax, né? E sempre tinha uma aceitação bem boa, assim, as pessoas sempre vinham me falar que gostavam muito da minha voz em Gershwin. Durante um tempo eu trabalhei no Conservatório Léo Schneider, no Colégio Americano. Eu era professora de canto ali. E o Paulo Dorfman, que é o pianista do CD, também era professor no conservatório. E aquela coisa de pausa entre um aluno e outro, o Paulo ia pro piano tocar uns Gershwin, bossa, e eu cantar, e a gente ficava brincando e sempre, exato, né? E sempre naquela ideia de, um dia vamos fazer um recital só Gershwin, ou Gershwin e bossa. Isso era em que época, mais ou menos? 98, por aí. Uma coisa vem de longe, né? Vem de longe. Vem de longe. Bem raiz, né? Vem de longe. Então, e sempre ficava naquela, vamos fazer, e nunca se foi feito. Daí a gente meio que se afastou um pouco, né? Eu e o Paulo, eu saí do americano e, enfim, depois viajei bastante a estudos. E as pessoas, amigos, colegas, os fãs, sempre me cobravam muito. Lu, tu tem que fazer um registro da tua voz, tu tem que fazer um CD. E eu sempre muito voltada ao erudito, né? Daí eu sempre dizia assim, eu digo, mas eu não gostaria de fazer um CD de áreas de ópera ou de música de câmara. Não, eu queria fazer um CD, eu sempre dizia, eu quero fazer um CD para me divertir. Eu quero fazer um CD onde eu possa brincar, relaxar, me desconectar um pouco dessa... Não tô de forma alguma dizendo que o mais popular é menos exigente ou... Não, mas é mais relax, se aceitam mais coisas, né? O erudito tem todo já uma rigidez maior, né? Um virtuosismo e um padrão a seguir, né? Exato, não te dá muita, né? E eu sempre dizia que eu queria um CD
que eu pudesse brincar. Até eu falava às vezes assim, eu digo, de repente o título do CD vai ser até Recreio, né? Um recreio da minha carreira erudita, né? E daí as pessoas, mas o que tu faria de popular? Eu digo, eu faria Gershwin. 2 sonhos, seria Gershwin ou um CD de bossa nova, né? E daí eu conheci a Fabiana Brolio, que é minha aluna de canto, e começando já com uma ideia de ter uma produtora, né? E ela dizendo sempre em aulas, me vendo cantar em aula com ela disse, Lu, tu tem que fazer um registro da tua voz, tem que gravar um CD. Daí começou a tomar mais corpo essa ideia do CD, né? Daí é isso que começou realmente a se concretizar. Ela botar pilha, não, vamos fazer um CD do quê? Eu digo, bom, do quê? Se tu vai me perguntar o que eu gostaria, Gershwin. Sempre foi o meu desejo, né? Daí a gente foi amadurecendo, daí na hora de escolher músico para acompanhar, eu digo, não, tem que ser Paulo Dorfman. Daí resgatei o Paulo, né? Fiz a proposta para ele, na hora ele disse, mas meu Deus, finalmente a gente vai realizar o que a gente, né, sempre... Exatamente. Daí marcamos reuniões para, né, trocar ideias do quais canções gravar. Algumas foi sugestão do Paula, mas a maioria foi eu que escolhi. E daí nos primeiros ensaios a Fabiana trazia muito uma questão de mas a gente podia fazer uma coisa diferente. E eu mesma também queria fazer, né? Porque CDs de Gershwin tem tantos gravados e com divas maravilhosas que, meu Deus, né? Nem quero chegar nem perto, mas eu queria fazer também alguma coisa diferente, que marcasse, assim, que não fosse mais um CD de Gershwin, enfim. Daí, num dos ensaios, o Paulo assim, e se a gente desse... Eu já fiz em algumas apresentações no Café Fonfon, dou uma levadinha de bossa em algumas músicas do Gershwin, eu digo, seria perfeito, porque eu amo bossa. Porque daí os dois mundos se encontram. Exato, e são 2 mundos que casam perfeitamente, porque um se serviu do outro, né? A bossa bebeu totalmente do jazz, né? Dizem que Tom Jobim era fãzaço de Gershwin, né? Daí começamos nessa de só com piano. Daí começou, não, mas só o piano, se vai ter uma levada de bossa, vai precisar ter uma bateria, né? Daí a gente começou a agregar. E eis que está aí o CD. Aqui. Nós falamos, dentro das várias perguntas que eu te fiz numa só, uma questão do repertório. E é importante porque a gente percebe, pelo menos no CD, eu não sei o show, quantas músicas mais teremos, mas no CD a gente percebe isso que a gente até conversou um pouquinho anteriormente, que são músicas que a gente lembra ou dele mesmo, do compositor, ou de alguém que interpretou, né? Então, The Man I Love, tem I Love You Porgy, temos que mais Embraceable You, que foi a última que eu ouvi, porque eu ouvi até o final hoje, antes de vir pra cá, e Summertime, e aí vai, né? E para que o público, para que role essa empatia também, para que seja um show, para que o público se deleite, não só o teu recreio, mas o recreio do público, né? Então, queria que tu conversasse um pouco isso, porque entre, agora de novo, aquela coisa no mundo de erudição, muitas vezes, não, vamos fazer tudo nos conformes, não. Nesse caso, tu abres um repertório que seja mais palatável ou que seja reconhecível. Mas é dele. Mais ou menos isso, né? Exato. Queria que tu falasse um pouco disso. Eu acho que isso aproxima mais o público, né? Como a gente estava comentando antes, né? O público, ele gosta de cantarolar junto. Ele, nem que seja mentalmente, ele gosta. Isso envolve, né? É outra energia. Então, além de ser canções lindas, que eu amo essas canções, são as minhas preferidas, né? Tem essa questão de realmente, todas elas foram gravadas por N cantores, mulheres, homens, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, enfim, Sarah Vaughan, né? Todos.
Todos. Esse repertório realmente tem todas essas vozes, né? Realmente o Olimpo e são maravilhosas, e como tu falaste, eu acho que elas retratam muito Gershwin. Sendo mais... aprofundar um pouco mais esses teus dois mundos, eu queria que tu falasse um pouco porque nós estamos falando aqui de Gershwin, mas também existe uma trajetória toda, tu contaste um pouco da parte de Montevideo e também do Léo Schneider, do Conservatório do Americano, mas das coisas que tu fizeste nesse meio tempo, porque agora, nesse meio tempo, até parece que estava para chegar esse registro. E só registrando também que nós temos aqui no estúdio a presença do batera, do Bruno Braga. Bruno Braga, e também da maravilhoso. Brolio, que é a nossa produtora. A produtora, né? A Idiomática. Temos que falar bastante deste selo, deste novo, porque daqui a pouco teremos outros cantores e outros músicos sendo lançados. Trabalhos. Quem sabe a Marmota não se lança também. Já estou aqui dando, só por causa da presença do Bruno aqui, né? Quem sabe já não sai um selo novo aí, né, Fabiana? Estou aqui tentando dar falar mais para que as coisas fiquem, para que as pessoas pensem exatamente nisso, em a música como um todo e principalmente também na área de produção, na área, né, de gravação. Mas a pergunta vai sobre esse tempo até aqui. A gente quer saber, tem alguns projetos que eu vi já, tu participando, mas eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória. A minha trajetória foi realmente mais voltada à música erudita, né, única e exclusivamente. Cantei óperas, muitas óperas aqui em Porto Alegre, concertos com OSPA, Unicinos, recitais vários, né? Eu comecei a estudar canto lírico em 91, em Montevideo. Comecei lá, fiquei 7 anos estudando em Montevideo, não morando lá, indo e vindo. Né? Ia para Montevideo, passava uma semana inteira fazendo intensivo, voltava, ficava um mês e pouco aqui, estudando, fazendo aulas de piano. Daí depois entrei na URGS, bacharelado em canto lírico. Depois de Montevideo, fiz um curso nos Estados Unidos, na Indiana University, ali um curso curto de inverno. E ali me atiçou a sair mais ainda fora do Brasil. Né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu digo, eu preciso estudar mais tempo fora. Queria, né, beber mais de fontes. Daí veio a ideia de ir para a Rússia. Para a Rússia. Tu, por acaso, não estudaste lá no Rimsky-Korsakov? Sim, Rimsky-Korsakov. Porque eu fui no Mariinsky e no Korsakov. Sim, que é na frente, né? Um na frente do outro. Eu fui para apresentações lá, né? E aquele espaço de Petersburgo é algo, né? Bom, daí eu também visitei a casa do Dostoiévski também, porque daí é a parte literária, mas aquele espaço, e clubes de jazz também, tem jazz. Sim, eles têm muito isso. Inclusive eu escutava muito Gershwin na Rússia. Exatamente, né? O Gershwin não me largava até lá na Rússia. Bom, ele era russo, né? Era a origem dele russa. E, pois é isso que eu ia te dizer. Eu acho que muda. Eu tenho um outro amigo também, tu conhece, o maestro, o regente, o Thiago Flores. Sim! O Thiago também estudou lá. A primeira vez quando eu falei sobre o conservatório, porque eu fui na parte de apresentações, né? Não entrei nas instalações, mas estudaste nos Estados Unidos, eu não quero fazer essa comparação porque parece, mas a Rússia parece que te desperta para alguma coisa, seja na área, desperta para a arte como um todo. E aí eu queria que tu falasse é um mergulho muito mais profundo. Eu queria que tu falasse dessa transição. É um mergulho muito mais profundo. Nossa. Em todos os sentidos, de energia também. A Rússia é um país muito intenso, né? É muito intenso. E isso se tu vê na música, né? Na música folclórica russa, ela é muito visceral. Ela é muito intensa. Sim. Isso daí depois, por exemplo, dessa ida para a Rússia, ficaste quanto tempo lá? Um ano. Depois eu queria que tu falasse um pouco dessa transformação nisso, porque aqui, quando a gente fala de música para uma pessoa, a gente está num grupo, a gente fala de música, de repente puxa para o popular, normalmente, né? Sim.
Na Rússia tu fala de qualquer manifestação artística para qualquer pessoa, seja a pessoa de uma classe social Y, sim. A pessoa já dá a história pregressa de quem fez, de quem compôs. É uma outra concepção de relação com a arte. E isso deve ser transformador, por isso que é incrível, importante. Até é assim, muito engraçado, porque eu morava lá na residência de estudantes. né? E tinha uma senhorazinha de quase 70 anos que era faxineira da residência. Ela limpava, porque os banheiros eram em comum, cozinha. E um dia ela me viu fazendo feijão. Era uma cozinha comunitária. E ela sentiu o cheirinho, digo, convidei ela, né? Vem comer comigo. Ela amou feijoada, não conhecia, né? Não. Nossa. Daí ela disse assim, eu podia fazer almoço para você. Tava eu e mais 3 brasileiros no período que eu tava. 3 brasileiros de Belém do Pará. Um trombonista, um flautista e um musicologista. Nossa. Um musicólogo. E daí ela disse assim, eu poderia fazer almoço para vocês e vocês comeriam uma comidinha mais caseira e não gastavam tanto e ela ganhava um trocadinho, né? Daí a gente combinou, daí a gente ia na casa, no apartamento dela, coisa mais querida, que era bem perto da residência. Nossa. Eu entrei no apartamento dela, o que tinha no apartamento dela? O quê? Um piano. Um piano, sim. E a gente almoçando e ela tocando piano pra gente. Né? Então tu vê que é outro mundo. As pessoas lá todas tinham acesso à arte, à música. Então... Não dá vontade de ter essa relação no Brasil, assim, com as coisas. A gente vê projetos, por exemplo, 2 projetos que eu sempre, quando falo de música, a Orquestra do Ipidá e a Vila Lobos, por exemplo, quando a gente vê projetos como esse, que tiram as pessoas da sua zona normal e transformam em algo diferente, mudam uma comunidade toda, né? Fantástico. Então a gente fica pensando como... Eu não sei se tu tens também essas... Eu acho que todo músico tem essas vontades de também trabalhar isso, trabalhar um pouco mais a expansão da música como um todo. Com certeza, com certeza. Isso me vem assim, quando a gente começa a falar de... Né, não pode não só ser de Rússia, a gente sabe que a República Tcheca tem muito isso, Bulgária. Normalmente os países do leste tinham essa preocupação, né? Não é nada de ideologia por trás, mas é a forma, né? A arte para o povo. Sim. Não, na Rússia todos, eu não sei como está hoje, né? Sim. Mas toda criança a partir dos 5 anos era piano e balé. Sim. Como a gente porque eram duas coisas que eles diziam assim, não, tem que ser nessa idade. Independente, se lá na frente não for ser um pianista ou um bailarino, não tem problema. Serviu para o crescimento, né, de tudo, personalidade, cultura. Mas se for seguir, tu decidir depois dos 5 anos a começar a tocar piano é tarde. Para eles, isso é tarde. Não tem isso de começa com os 10, não. 5 anos toda criança começa piano e balé. É como se fosse o futebol, ginástica olímpica, mais ou menos, basquete. Aqui é muito pro esporte, né? Exato. Tem essa coisa. Eu preciso te perguntar então, já que nós falamos de Gershwin, falamos de Rússia, falamos da tua... o que vem daqui pra frente, assim, nós temos esse show, quero que tu fale mais um pouquinho, mas tem algumas outras coisas aí, como é que tu já tem o 2020 pensado, com esse recital em outras cidades? Olha, a ideia é viajar até o interior, quem sabe fazer, né, alguns encontros com Gershwin, né? Eu acho interessante, é a ideia, Claro. Mas não se tem nada ainda concretizado, mas tem essa ideia sim. E de agendas, até já me perguntaram assim, mas pessoas se apavoram, né? Tu gravou um CD de jazz e agora, e tu não vai mais cantar a ópera, tu não vai cantar... Claro que vou, né? Eu adoro cantar e sempre fui muito eclética, sempre fui muito versátil. Eu tô dentro, me chamou para cantar samba, eu tô lá cantando samba. Eu vou terminar a entrevista dando o serviço, mas uma coisa que eu sempre... A Jéssica também, que está aqui, Jéssica Barcelos, já sabe que eu às vezes peço, mas eu sei que não pode, porque assim, tu estás aqui, tua voz está aqui, mas tem todo um trabalho, então eu pediria normalmente para fazer uma capelinha, alguma coisa assim, né? Do que tu vais cantar, mas eu acredito que a resposta seja não, né? Então...
Eu só passei um trechinho pequenininho, claro que sim. Então, eu vou dar o serviço e nós vamos encerrar com a tua linda voz, que eu quero que vocês todos vão ao Teatro São Pedro nessa quarta-feira e que, por favor, comprem o CD, né, Luciane Meets Gershwin, que é Luciane Bottona, pela Idiomática, né, para que vocês saibam também deste selo, desta gravadora, dessa impulsionadora dessa carreira, aluna de canto, logo já está fazendo um CD próprio, né? E também, então, Paulo Dorfman no piano, o contrabaixo é do Saf, e o Bruno Braga, dessa nova geração, assim, esse cara aí que com a Marmota a gente vê coisas assim maravilhosas que ele faz aí, aproveitando a presença. Não te trouxemos aqui pra frente porque a conversa é curta, e o Bruno, a gente sabe que ele fala muito. Ele fala bem, né? E pra fechar, então, 27 de novembro, quarta-feira, Teatro São Pedro, às 21 horas, ingressos no www.teatrosampedro.com.br, sem o H, né? E na bilheteria com preços de R$40 a R$70. Como nós vamos encerrar? Que música? Nós encerramos a mesma do CD? Não, pode ser o... It's very clear our love is here to stay together here, longing a long, long way. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and the time may go. Meu Deus! Encerramos aqui, Luciane Bottona. Por favor, quarta-feira, todos ao Teatro São Pedro. Todos. E muito obrigado. E eu adorei falar de Rússia também, porque assim, ó, se o Brasil fosse um pouquinho mais Rússia, a gente já tava, sabe, o sonho da gente é que todos tivessem acesso ou que gostassem de falar de arte. A gente sabe que quando as pessoas são apresentadas, elas vão. Então, elas se apaixonam. Eu já tinha lido no teu currículo, mas foi também um prazer falar disso, né, contigo. Muito obrigado. Obrigada a ti. Prazer enorme. Prazerzão. Todos ao Teatro São Pedro, por favor, lotem. Venham para esse encontro. Venham, por favor, com essa voz. Vocês querem perder essa voz? Não, né? Então, todos ao Teatro São Pedro, quarta-feira, 21 horas. Tchau. Tchau, tchau.